Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube e eu quero trazer um assunto de um vídeo que viralizou no Instagram, que é como é ser gay dos 30 aos 60 mais. E aqui a gente vai ter tempo de falar com mais profundidade dos assuntos que eu não consigo falar em 1 minuto, em 2 minutos. Então eu quero falar sobre solidão, quero falar sobre desejo, quero falar sobre recomeços. Eu quero falar sobre a vida gay depois dos 30, de um jeitinho diferente. Eu quero falar sobre o que muda, sobre o que ainda dói e sobre o que é possível fazer depois dos 40 anos. Primeiramente, quero me apresentar. Sou Samuel Rocha, psicólogo, psicanalista e tenho produzido conteúdos para gays acima de 40, gays que estão no meu consultório, falando dos seus dramas, das suas dores, das suas alegrias, das suas conquistas, dos seus recomeços. É muito bom acompanhá-los, é bom, fico mega feliz quando eu recebo um novo paciente que tem a coragem de falar da sua história, de reconstruir algumas pontas que ficaram soltas, de olhar para o seu passado de uma perspectiva que eles nunca puderam olhar antes. Então todo o conteúdo que eu produzo hoje nas redes, seja Instagram, TikTok, até o Facebook, sim, ele ainda vive, eu trago um pouco desses dilemas. Algumas coisas que eu vivi, que eu vivo e que eu trago também da minha clínica e que pode talvez ajudar você a fazer uma caminhada um pouco mais leve, não sem dores e sem promessas, sem garantias. Então vamos logo para a vida aos 30 anos. Que muitos homens só tiveram a oportunidade de se assumir já aos 30 anos, né? Olhando para trás com uma vida diferente daquela que eles imaginaram. Ser gay aos 30 é como viver uma corrida contra o tempo? Pelo menos para mim foi um pouco assim. Essa década foi marcada por tantas transformações, por tantas mudanças na minha vida. Quando eu fiz 30 anos eu me assumi, passei a ver a vida de uma outra perspectiva. As coisas mudaram radicalmente para mim. Quais pontos que você consegue construir para tentar viver um pouco daquilo que não foi vivido? Mas não nessa lógica de correr atrás do tempo perdido. Isso não apenas é muito doloroso, como pode te paralisar, né? E pode causar muito sofrimento, porque não há como correr atrás daquilo que não se viveu. Mas dá pra gente olhar pra frente e construir outros caminhos. Nesse meu vídeo que viralizou, a faixa dos 30 anos, eu digo que é o momento em que a gente vai pro barzinho, a gente tá ali com os amigos, com a família, né, mais com amigos, com aqueles amigos que a gente passa a reconhecer nessa faixa da vida, e a gente ainda topa a baladinha. Aos 30 já há algum amadurecimento profissional e até pessoal, e a gente ainda topa a baladinha depois do bar, né? Então você encontra ali o famoso esquenta, seja na casa de um amigo ou num barzinho, pelas 9, 10 horas da noite, e você emenda uma noite, ainda consegue emendar uma noite. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida que você vai chegando próximo aos 40, talvez essa sua disposição mude um pouco. Agora eu vou falar da vida gay aos 40. Eu tenho um pouco mais de propriedade porque eu tô lá. Os 40 anos são a famosa crise da meia-idade. Então a gente faz um balanço meio esquisito da vida. E ser gay nessa fase, né, nessa década, traz consigo muitas reflexões sobre a nossa própria vida. Vida gay aos 40, navegando em águas profundas. A vida gay aos 40 deixa de ser sobre descobrir quem se é e mais sobre sustentar quem nós nos tornamos. Navegar em águas profundas é fazer um mergulho em nós mesmos. É recusar as relações que não fazem mais sentido pra gente. É querer estar com as pessoas que não apenas nos aceitam, que não apenas nos toleram, mas que nos amam do jeito que a gente é. Porque é como se a gente mergulhasse em águas profundas, mas em algum momento a gente precisa voltar para a superfície. Quando a gente volta para a superfície, talvez a gente já esteja atravessando ali, ou passando dos 40 e chegando nos 50 anos. E aí o nosso corpo já muda de uma forma significativa. Ser gay aos 50.
entre cuidados, perdas e recomeços. Exames se tornam mais frequentes e o cuidado da saúde também toma um lugar mais especial. Muitos de nós teremos que lidar com o envelhecimento dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Se de um lado a gente se preocupa também mais com a nossa saúde, a gente acaba se preocupando também com a saúde dessas pessoas que nos acompanharam esse tempo todo das nossas vidas. Eu falo sempre que os 50 anos, eles são o início de uma espécie de invisibilidade. Eu falo muito de invisibilidade no envelhecimento, especialmente no recorte gay, no meu Instagram. A invisibilidade dolorosa em gays 50 mais. Se imagine chegando numa festa, numa boate, em lugares que as pessoas estão se divertindo, estão paquerando, estão conversando, estão bebendo, e você parece passar por elas como se elas não te vissem. Porque, ouvindo homens no meu consultório, eu comecei a perceber esse lugar de se sentirem apagados, né? De sentirem que os espaços já não eram mais feitos para eles. Então, nos 50 anos, existe uma preocupação maior com relação à saúde, né? Os exames periódicos já se tornam uma constante, fazer questionamentos sobre o nosso desejo, sobre o nosso valor. E aí não é só o corpo que envelhece, né? A nossa percepção sobre o tempo também muda. Sempre volta, seja aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, essa sensação de que a gente poderia ter vivido mais, que a gente poderia ter aproveitado mais, que a gente poderia ter se relacionado sexualmente mais. Né? É como se a gente estivesse sempre tentando pagar uma dívida. E ao tentar pagar essa dívida, a gente sofre, porque a gente está sempre olhando para o passado, ou talvez preso num futuro que a gente nem sabe se vai acontecer, ou como ele vai acontecer. Os 60 anos, e aí eu já vou trazer os 60 mais, eles são muitas vezes um pouco disruptivos. A invisibilidade, ela chega muito mais forte. Ser gay aos 60, as dores da invisibilidade. Para muitos gays, a idade é percebida quando você já não se vê visível mais nos lugares. Quando você sente uma espécie de apagamento em lugares que antes você parecia tão visível. Né? É como se você não sentisse que as rodas de conversa e os lugares são para você mais. Os espaços, eles são muito feitos para a juventude. Né? E a gente sabe, eu sempre falo isso também nas minhas redes sociais, que o meio gay, ele reproduz ou ele traz de forma muito negativa o que há de pior no meio hétero. Então, o etarismo, né, o preconceito contra pessoas mais velhas, né, esse imperativo do corpo, esse imperativo da juventude, não preciso nem ir muito longe, né? Se você utiliza aplicativos como o Grindr, por exemplo, você vai ver ali um desfile de corpos, né? Um desfile de uma juventude que parece dizer assim, o seu tempo passou. Né? Por que você não vai para casa? Em relação a kakuras, né? Maricona é um termo usado para se referir a bichas velhas, né? A gays mais velhos, né? Então, com frases do tipo, frases extremamente violentas do tipo, por que essa bicha não está em casa? Ela não deveria estar aqui, já passou o tempo dela, vai para casa assistir sua Netflix. E aí os espaços vão expelindo corpos mais velhos. E aí, mais uma vez, o que vem? A solidão. Então, a gente precisa lidar com esse lugar de um corpo que envelheceu e de um mundo que nos convida de forma violenta a ser jovem. E aí, se a gente não consegue olhar para as nossas próprias questões, a gente entra nesse mundo de buscar uma juventude eterna. Eu falo também muito da síndrome do Peter Pan. 3 sinais da síndrome de Peter Pan em gays 40+. Você mente a idade para parecer mais jovem. É o famoso elogio, você não parece a idade que tem. Né? Daquele garoto que nunca queria crescer. E a que preço? Né? Se a gente se fixa na juventude, o que vai ser de nós quando nós envelhecemos? Quando a gente chegar aos 60, aos 70, aos 80 anos. Quanta resistência para corpos LGBTs. E se você gostou desse vídeo, já ativa o sininho para receber uma notificação quando um novo vídeo for lançado. E se você quer pílulas, vídeos mais curtinhos sobre determinados assuntos, eu já tenho muito conteúdo, tanto no Instagram quanto no TikTok e também no Facebook.